Olá, meu nome é Daniel Sobral, sou residente de ginecologia e obstetrícia pela Maternidade Escolar Assis Chateaubriand e vou comentar um pouco sobre vascularização dos órgãos pélvicos, um pouco de anatomia e vascularização dos órgãos pélvicos, esse assunto de extrema importância para termos conhecimento tanto na obstetrícia quanto na ginecologia. A nossa aula vai ser dividida em dois momentos. O primeiro momento, a gente vai comentar um pouco, de uma forma mais panorâmica, os principais vasos, os principais grupos e ramos, e alguns referenciais anatômicos de extrema importância que a gente tenha conhecimento. Posteriormente, vamos comentar um pouco mais detalhado sobre a irrigação, vascularização de cada órgão pélvico. A nossa apresentação vai ser baseada em um vídeo didático, certo? Onde a gente vai pontuando pausadamente cada marco, cada vascularização. Inicialmente, temos essa visão mais panorâmica de grandes vasos. Temos aqui a aorta abdominal, que vai ter sua bifurcação e vai gerar ramos importantes, artéria ilíaca comum direita e artéria ilíaca comum esquerda. Já pontuando um pouco quanto à drenagem dos órgãos pélvicos, temos a veia cava inferior, esse grande vaso de extrema importância da irrigação dos órgãos inferiores. A veia cava inferior ela vai desembocar diretamente no coração direito, e a veia cava inferior ela vai ser formada pela junção de vasos, de grandes vasos. Eu tenho a veia ilíaca comum direita, a veia ilíaca comum esquerda, né, que vai ser a formação da veia ilíaca interna e veia ilíaca externa. Então, já pontuando aqui um pouco quanto à drenagem. A artéria ilíaca comum, esse vaso, né, que vai ser da bifurcação da aorta abdominal, vai ter uma divisão também muito importante. Eu tenho um vaso que vai ter um trajeto aqui inferior, na região profunda, se dirigindo na região profunda da pelve, que é a artéria ilíaca interna, e eu tenho um vaso que vai repousar aqui externamente sobre os ossos da pelve, né, principalmente sobre o ilho, que é a artéria ilíaca externa. Então, pontuando aqui, a artéria ilíaca interna em direção à parte profunda da pelve e a artéria ilíaca externa repousando aqui sobre o ilho. Mais uma vez, pontuando quanto à drenagem, eu tenho a veia ilíaca comum, que ela vai ser formada pela junção da veia ilíaca interna e da veia ilíaca externa. Então, aqui a gente tem os principais vasos da drenagem. Aqui temos um grupo de vasos que são vasos ímpares, ou seja, vasos únicos, que estão localizados, que tem um trajeto aqui pela face anterior do sacro, que são os vasos sacrais medianos. Eu tenho artéria e veia sacral mediana. Essas artérias elas têm uma importância que mais para frente a gente vai pontuar, principalmente porque são vasos ímpares e são vasos que desembocam ou têm origem diretamente de grandes vasos centrais. A artéria mediana sacral, ela tem origem diretamente da aorta abdominal, e a veia sacral mediana ela vai desembocar diretamente na veia cava inferior. A gente vai ver mais para frente que esses vasos são principalmente importantes para a irrigação e drenagem da parte posterior do reto. Ok? Outro ponto de extrema importância de termos conhecimento é o nervo obturador. O nervo obturador ele vai ter origem aqui no plexo lombar, principalmente a nível aqui L2, L3, L4, que vai formar esse nervo, que tem aqui um trajeto inferior, e ele é chamado de forame obturador, de nervo obturador, porque ele vai ter um trajeto que vai ultrapassar aqui o forame obturador, o forame obturatório. Ele vai seguir medialmente na coxa e é responsável principalmente pela inervação dos músculos adutores da coxa. Vamos mostrar aqui para frente que ele tem uma relação importante com os vasos ilíacos. Ele vai passar lateralmente aos vasos ilíacos. Então, é muito importante termos conhecimento desse vaso devido à manipulação que temos na ginecologia dessa região. Temos aqui também outra estrutura de extrema importância, o ligamento suspensor do ovário ou infundíbulo pélvico. Por que a importância dessa estrutura? Por dentro desse ligamento vai passar a artéria ovárica, que é responsável pela irrigação do ovário. Esse ligamento suspensor do ovário, ele também tem uma relação com o ureter, que ele vai passar lateralmente ao ureter. Aqui representado o ureter medial ao ligamento suspensor do ovário. Outra estrutura muito importante de termos conhecimento é o ligamento inguinal. O ligamento inguinal é essa
essa estrutura que ela vai ter um trajeto aqui do tubérculo púbico, da sínfise púbica, até a espinha ilíaca antero-superior. Essa estrutura ela é muito importante porque a gente tem aqui a ilíaca comum, a ilíaca interna e a ilíaca externa. A partir do momento em que a ilíaca externa ela ultrapassa esse ligamento inguinal, ela vai receber uma nova denominação, que é a artéria femoral. A artéria femoral, juntamente com a veia femoral e nervo femoral, vão passar por essa região que a gente vai chamar de arcada inguinal, certo? Então, muito importante termos conhecimento desse ligamento inguinal devido a essas novas nomenclaturas e essas estruturas que vão passar por essa região. Então, tem a artéria femoral, que é a continuidade da artéria ilíaca externa. Assim que ultrapassa esse ligamento inguinal, a artéria femoral, denominada, ela vai gerar um ramo muito importante, que é a artéria circunflexa ilíaca profunda. Ela vai ter esse trajeto aqui cranial, que vai repousar sobre a fossa ilíaca, sobre a asa do ilho, e vai ser responsável principalmente pela irrigação da parede lateral do abdômen, principalmente o músculo oblíquo interno, o transverso do abdômen. Então, é importante termos conhecimento dessa estrutura. Aqui, posteriormente ao ligamento inguinal, ainda, chamada de artéria ilíaca externa, o seu último ramo é a artéria epigástrica inferior. A artéria epigástrica inferior, ela vai ter esse trajeto anterior e superior, responsável principalmente pela irrigação dos retos abdominais inferiores. Ter conhecimento dessa estrutura são 3 motivos principais. Primeiro, existem algumas técnicas, algumas incisões na ginecologia em que a gente vai ter acesso a essa artéria epigástrica inferior. Por exemplo, a incisão de Maillard, onde a gente vai fazer a secção transversa do reto abdominal. Mais lateralmente, a gente vai visualizar essa artéria epigástrica inferior, que no caso é a artéria epigástrica inferior profunda, e a gente vai precisar ligá-la. Então, saber onde ela está e de que ramo ela vem é muito importante. Além disso, na grande maioria das mulheres, o ligamento redondo, ele vai abraçar, ele vai ter um trajeto aqui lateral a essa artéria epigástrica inferior profunda. Então, mais um motivo de importância de termos conhecimento. Tem uma terceira referência que mais para frente a gente vai pontuar em relação à artéria epigástrica inferior, ramo aí da ilíaca externa. Outro ponto de referência, o forame suprapiriforme. O forame suprapiriforme ele é assim denominado por quê? Porque ele está localizado acima do músculo piriforme. O músculo piriforme aqui representado, ele é um músculo que ele vai aqui da face anterior do sacro e vai até o trocante maior do fêmur, na parte posterior. Por esse forame vai passar um vaso muito importante, que é o primeiro ramo da artéria ilíaca interna, que é a artéria glútea superior. A artéria glútea superior, que no caso vai ser responsável pela irrigação da parte superior do glúteo. A gente vai mostrar agora aqui uma visão mais posterior, e nessa visão posterior a gente consegue visualizar bem o músculo piriforme saindo aqui da face anterior do sacro até o trocante maior do fêmur na sua parte posterior, e no forame suprapiriforme a gente tem o primeiro ramo da ilíaca interna, que é a glútea superior, ok? Voltando aqui mais anteriormente, iremos começar agora a detalhar os ramos da ilíaca interna. O primeiro ramo da ilíaca interna a gente já comentou, que é a glútea superior, que está gerando aqui esse trajeto. O segundo ramo da artéria ilíaca interna é a artéria umbilical. A artéria umbilical vai ter esse trajeto aqui inferior e vai gerar um ramo muito importante para a gente, que é a artéria vesical superior, que vai repousar na parte superior da bexiga e responsável pela irrigação da parte superior da bexiga. Terceiro ramo da ilíaca interna, artéria obturatória. Por que ela é chamada de artéria obturatória? Porque ela vai ter um trajeto que vai ultrapassar aqui o forame obturatório. A artéria obturatória ela vai ser responsável principalmente pela irrigação do acetábulo e de músculos mediais da coxa. Importante a gente também ter ciência dessa artéria, porque a gente, em muitos procedimentos, vai manipular o forame obturatório e, consequentemente, pode afetar essa artéria. Lembra daquela terceira referência que eu relatei em relação à epigástrica inferior? É exatamente essa corona mortis. Existe uma anastomose entre a artéria obturatória e a artéria epigástrica inferior, que é a corona mortis.
Por que que a gente precisa saber da sua existência? Quando eu for fazer, por exemplo, um sling transobturatório, procedimentos que vão manipular o forame obturatório, pode afetar essa coronomortis, né? Essa estrutura que vai repousar aqui na parte superior do forame obturatório. Quarto ramo da ilíaca interna, artéria uterina. É essencial termos conhecimento dela, do seu trajeto, das suas relações, né, na ginecologia. Ela vai ter um trajeto aqui que mais ou menos na altura do istmo uterino, ela vai ter uma ascensão na parede lateral do útero. Então, é um vaso de extrema importância para a gente. Então, aqui mostrando uma visão mais superior, é um quarto ramo da ilíaca interna, mais ou menos na altura do istmo uterino, ela vai ter um trajeto de ascensão. Mais para frente a gente vai detalhar mais um pouco também quanto ao uterino, aqui mostrando a relação com o útero. Próximo ramo da ilíaca interna é a artéria vaginal. A artéria vaginal vai ter esse trajeto aqui descendente, responsável pela irrigação da vagina. Mostrando aqui uma visão mais superior, artéria vaginal, com o seu ramo aqui descendendo pela vagina, ok? Próximo ramo da artéria ilíaca interna, a artéria retal média. A artéria retal média, como o próprio nome diz, ela vai ser responsável principalmente pela irrigação da parte média do reto. Mostrando aqui no nosso vídeo, surgiu essa estrutura, que ela vai vir aqui da face anterior do sacro até a espinha isquiática. Essa estrutura é o ligamento sacro-espinhoso. Por que que a gente está evidenciando essa estrutura? Porque a retal média ela vai passar anteriormente a esse ligamento sacroespinhoso, assim como eu tenho alguns vasos que vão passar posteriormente a esse ligamento sacroespinhoso. O próximo ramo é a artéria glútea inferior. A artéria glútea inferior vai ser responsável principalmente pela irrigação da parte inferior dos glúteos. E o último ramo da ilíaca interna é a artéria pudenda interna, que vai passar aqui posteriormente ao ligamento sacro-espinhoso, tá bom? Essa artéria pudenda interna, ela vai ter um trajeto aqui inferior e vai passar por um canal, que é o canal pudendo ou canal de Alcock. Esse canal aqui obturatório, ele vai estar localizado na fossa isquio-retal, na fossa entre o isquio, aqui a gente está representando o ramo isquiático, e o reto que está localizado nessa região. Além da artéria pudenda interna, vão passar algumas outras estruturas por esse canal. Vai passar nervo pudendo, vai passar veia pudenda. A artéria pudenda interna ela vai gerar vários ramos importantes para a gente. Temos aqui a retal inferior, que é responsável pela irrigação da parte inferior do reto. A gente tem a perineal, a artéria bulbar, a artéria uretral. Temos ramos aqui, a artéria vesical anterior, parte anterior da bexiga. Posteriormente à sínfise púbica, a gente tem a artéria retrosinfisária. Anteriormente à sínfise púbica, pré-sinfisária. E ainda temos aqui o ramo artéria dorsal do clítoris. Certo? Então, a gente teve agora uma explanação, né, de uma visão mais panorâmica dos principais vasos, dos principais ramos que irão ser responsáveis pela irrigação dos órgãos pélvicos internos. Agora, a gente vai detalhar mais um pouco cada uma dessas estruturas, começando pela bexiga. Lembrando aqui que o segundo ramo da ilíaca interna, que é a artéria umbilical, ela vai gerar um ramo vesical superior. Esse ramo vesical superior vai ser responsável pela irrigação da parte superior da bexiga. Além disso, da ilíaca interna, que a gente viu que essa artéria uterina e a artéria vaginal, vão sair ramos vesicais inferiores, tanto da artéria uterina quanto da artéria vaginal, que vai ser responsável pela irrigação da parte inferior. Anteriormente apresentado da uterina e agora ramo da vaginal. Da pudenda interna, esse último vaso aqui da ilíaca, né, que vai passar posteriormente ao ligamento sacroespinhoso, a gente tem o ramo vesical anterior, que vai ser responsável pela irrigação da parte anterior da bexiga. Além disso, temos variações anatômicas de irrigação da bexiga que vão emergir diretamente da ilíaca interna, certo? Então, tem vários ramos que de organismo para organismo vai variar, que vai ser responsável pela irrigação da bexiga. Tendo uma visão aqui mais superior, a gente visualiza, né,
ramo superior, vesical superior, que vem da umbilical. A gente tem ramos inferiores, que vai vir da uterina e da vaginal. Ramos anteriores, que aqui não está representado. E variações anatômicas vindo diretamente da ilíaca interna. O próximo grupo de órgãos, vagina e útero. Lembrando da nossa artéria uterina, principal responsável pela irrigação do útero. Aqui a gente vai ter uma relação anatômica com o ureter muito importante para procedimentos ginecológicos. Eu havia relatado anteriormente que a artéria uterina mais ou menos a altura do istmo uterino, ela vai ter um trajeto de ascensão, né? A 2 centímetros da parede lateral do útero, a nível do istmo uterino, a artéria uterina ela vai cruzar o ureter aqui superiormente. Muito importante, quando estivermos realizando uma histerectomia, saber o ponto onde eu vou pinçar, onde eu vou ligar a artéria uterina, é essencial, porque mais ou menos aqui, né, no nível do istmo, a 2 centímetros, teremos cruzando o ureter. Mostrando aí mais uma vez a relação com o ureter, artéria ureteral, além da artéria uterina, os vasos de drenagem, né, as veias uterinas também vão estar cruzando o ureter mais ou menos nessa região, nessa referência anatômica. Mostrando aqui contralateral dessa vez a relação do ureter com os vasos uterinos, né? E o trajeto aqui dos vasos uterinos na borda lateral da parede uterina. Como eu já havia relatado, a artéria uterina ela vai ter esse trajeto em ascensão e vai gerar seus ramos até que a parte do fundo uterino, representando também aqui o ligamento redondo. Lembrar que muitas pessoas não lembram, é um ligamento redondo, mas superiormente ao ligamento redondo, ele vai ter também uma artéria de fino calibre, mas tem essa artéria. Da artéria uterina, temos ramos uterinos, tubários, que vão ser responsáveis pela irrigação da tuba, e ramos ovarianos, responsáveis pela irrigação do ovário. Aqui próximo, mostrando a artéria tubária média. Aí a gente pensa, acabei de falar que da artéria uterina vai vir o ramo ovariano. Então, quando eu ligar um procedimento em que eu ligar a artéria uterina, o ovário vai ficar sem a sua vascularização, e se eu quiser preservar o ovário, é aqui que a gente tem que lembrar do nosso infundíbulo pélvico, nosso ligamento suspensor do ovário, que vai passar a artéria ovárica, que é uma artéria que vai vir diretamente da aorta abdominal. Então, temos a artéria ovárica, que vai vir diretamente da aorta abdominal, responsável pela irrigação do ovário. Aí eu tenho o ligamento suspensor do ovário recobrindo. Mostrando aqui já a drenagem do ovário. Do lado direito, a veia ovárica, ela vai diretamente para a veia cava inferior, mas do lado esquerdo, a veia ovárica ela vai desembocar na veia renal, né? Então temos essa diferença anatômica aí do lado direito para o lado esquerdo. Próximo ramo, próxima vascularização, vagina. A gente viu que depois da artéria uterina, da ilíaca interna vai vir a artéria vaginal, que é a principal responsável pela irrigação da vagina, mas não é somente a artéria vaginal que irriga a vagina. A parte superior da vagina temos ramos uterinos, que vão ser responsáveis pela irrigação dessa parte superior da vagina. Além disso, da pudenda interna também vão vir ramos que vão irrigar principalmente a parte média e inferior da vagina. Então, vagina, eu tenho ramos da uterina, principalmente na parte superior, eu tenho artéria vaginal, responsável pela irrigação principalmente média e inferior, e eu tenho a artéria pudenda interna, responsável principalmente pela irrigação da parte média e inferior também da vagina. Mostrando aqui mais uma visão da irrigação da vagina. Próxima vascularização, vascularização do reto. Como já havíamos pontuado no início da apresentação, os nossos vasos ímpares, né? A artéria sacral mediana, que vai ter um trajeto aqui pela face anterior do sacro, responsável principalmente pela irrigação da face posterior do reto.
a gente vai ter um vaso agora de extrema importância para a irrigação do reto, que é a artéria mesentérica inferior, que é um ramo que vai vir diretamente da aorta abdominal. Aqui, com uma visão mais posterior, essa artéria mesentérica inferior, ela vai gerar um ramo retal inferior, que é responsável pela irrigação de 90% do reto, né? Então, aqui a artéria aorta, mesentérica inferior, retal inferior, responsável por 90% da irrigação do reto. Além disso, temos aqui ramo da ilíaca interna, artéria retal média, e ramo da pudenda interna, artéria retal inferior, responsável pela irrigação da parte inferior do reto. Ok, então a gente já pontuou as principais vascularizações de todos os vasos, e agora, para fixar, a gente vai ter uma visão panorâmica, sem legenda, onde a gente vai revisar os vasos. Aqui, numa visão mais inferior, os principais ramos da pudenda interna, certo? Que vamos já revisar. Voltando para uma visão mais superior, aqui a gente tem a ilíaca comum, que vai se bifurcar em ilíaca externa e ilíaca interna. A ilíaca externa, o último ramo aqui antes do ligamento inguinal, artéria epigástrica inferior, e assim que ultrapassa o ligamento inguinal, a ilíaca externa ela vai se transformar em artéria femoral e vai gerar um ramo, artéria circunflexa ilíaca. Vamos ter uma visão aqui mais lateral dos nossos ramos da ilíaca interna. Lembrando, o primeiro ramo da ilíaca interna, a artéria glútea superior, que vai passar pelo forame suprapiriforme. O segundo ramo, temos a artéria umbilical, que vai gerar o ramo vesical superior, responsável pela irrigação da parte superior da bexiga. Terceiro ramo da ilíaca interna, artéria obturatória, que está aqui seccionada, que vai ter um trajeto que vai ultrapassar o forame obturatório. Quarto ramo, artéria uterina, que aqui na altura do istmo vai cruzar o ureter a 2 centímetros da borda lateral e vai ter um trajeto em ascensão, lembrando que vai gerar ramos tubários e ramos ovarianos. Próximo ramo, artéria vaginal, um trajeto aqui em descendência, responsável pela irrigação da vagina. Próximo ramo da ilíaca interna, artéria retal média. Percebemos aqui o trajeto em direção à parte média do reto, irrigação, né, da parte média do reto. Artéria glútea inferior e artéria pudenda interna, que vai ter esse trajeto inferior com seus vários ramos e vários ramos importantes para irrigação do reto, irrigação da vagina, irrigação da bexiga, da sífise púbica e do clítoris e da uretra. Vamos agora para uma visão mais posterior dos nossos vasos pélvicos, lembrando que da aorta abdominal vai emergir a artéria mesentérica inferior, que vai gerar o principal ramo retal inferior, responsável pela irrigação de 90% do reto. Temos vindo aqui da ilíaca interna a retal média e vindo da pudenda a retal inferior. Mais uma vez representado aqui a glútea superior posteriormente, passando pelo forame suprapiriforme, aqui com o músculo piriforme, mais uma vez representando. E aqui mais uma visão superior de todos os órgãos pélvicos e suas respectivas irrigações. Era isso que tínhamos para comentar hoje. É anatomia, vascularização, é uma coisa que se aprende em repetição. Esse vídeo realmente é muito didático, espero que tenha ajudado. Foi um prazer.